Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2012. Uma pesquisa realizada pelo Ibope revelou que 37% dos brasileiros parariam de trabalhar caso ganhassem na loteria. Mas por que isso acontece? A história de uma funcionária que, após emitir um cheque sem fundo, entrou na justiça contra a empresa que não depositou o salário em dia. O anuário 2012 da UFO já está pronto. O documento tem diversas informações relacionadas à Universidade Federal de Uberlândia. Os detalhes do seminário de contabilidade, o mercado de trabalho e a pesquisa, primeira mostra de pesquisa em contabilidade. E as notícias do esporte, estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Mudar de vida da noite para o dia é o desejo de muitos brasileiros e para tornar realidade só contando com a sorte dos jogos lotéricos. Ficar milionário é o sonho de todas as pessoas que procuram as casas lotéricas para fazer uma aposta. Mas será que elas já sabem o que iriam fazer com um prêmio de 180 milhões de reais? Ia ajudar as pessoas. Eu ia morar na praia, em qualquer lugar no Brasil. Eu ia cuidar dos idosos que está abandonado, queria cuidar deles. Sinceramente, se a gente ganhar, é claro que é bom, né? A gente tenta ajudar a família. Segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o Ibope, os prêmios oferecidos mexem com a imaginação das pessoas. Entre os entrevistados, 69% abririam o próprio empreendimento e 37% disseram que, acertando a bolada, deixariam a profissão para o resto da vida. É o caso desta doméstica que trabalha o mês todo para receber R$ 800. Largaria o trabalho, mas assim, a gente tem que ter consciência que tem outras pessoas em situação que está precisando da nossa ajuda. Então eu gostaria muito de estar ajudando, principalmente o Hospital do Câncer. E o sonho destes trabalhadores pode se tornar realidade no dia 31 de dezembro. O prêmio da Mega Sena da Virada, oferecido pela Caixa Econômica Federal, está em 180 milhões de reais. A expectativa é que as apostas aumentem 25% em comparação ao ano passado. Tem um fator fundamental para esse aumento esperado pela Caixa, tá? E isso é o bolão da Caixa, lançado agora no final do ano, tá? É que ele dá uma possibilidade de acerto maior. Aí as pessoas procuram mais esse jogo dentro das loterias, né? Como ele tem toda a confiabilidade de um jogo comum, as pessoas investem mais nesse jogo. Consequentemente, esse jogo às vezes custa um pouquinho mais do que a pessoa está fazendo um jogo comum. E na verdade, então, com isso a Caixa espera um crescimento desse percentual. Mas será que mudar completamente a vida depois de se tornar um milionário seria a melhor opção? Para esta socióloga, não é uma decisão difícil para os brasileiros, já que muitos não têm expectativa de crescimento econômico na carreira. O brasileiro ele não está mais associando a sua identidade, a sua dignidade ao trabalho que ele desempenha, né? Ele se sente tão descartável quanto o trabalho que ele executa, o serviço que ele presta, e essa é uma imagem negativa, volta a se ter uma imagem muito negativa do trabalho. Mas para acertar a cena, muitos dizem que é preciso contar com uma única ajuda, a sorte. Por exemplo, optar pela jogada tradicional com 6 números, a chance de acerto é 1 em 50 milhões. Para aumentar as possibilidades em uma aposta de 10 números, seria preciso desembolsar a quantia de R$ 420 pelo bilhete. Então seria mesmo um jogo de sorte? Qualquer jogo de loteria, na verdade, é denominado como um jogo de azar. Jogo de azar é aquele jogo em que a habilidade do apostador não interfere nas probabilidades de ganhar o jogo. Então, pensar em combinações repetidas, pensar em sequências próprias, como data de aniversário, números sonhados, isso tudo apenas matematicamente é uma ilusão. Não, na verdade, isso não tem como interferir nas probabilidades de ganhar ou perder. Por isso, o professor orienta que os apostadores não fiquem ansiosos com as expectativas de acerto. As pessoas que jogam frequentemente, que jogam todos os dias ali, e que perdem dinheiro todos os dias jogando, representa mais de 99% da população dos que jogam, né? Então, o número de pessoas que ainda conseguem ganhar nesse tipo de jogo é um número muito pequeno, né? Mas essa probabilidade existe. E
A fé, às vezes, pode ajudar, mas tem que se pensar que ainda a melhor forma de se vencer na vida é trabalhando e estudando, como todo mundo faz. O Anuário 2012 da UFO já está pronto. O documento tem diversas informações relacionadas à Universidade Federal de Uberlândia. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Walder Steffen Júnior, que é pró-reitor de Planejamento e Administração aqui da UFO. Professor, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, o senhor aqui para divulgar esse trabalho que vocês fazem, que é este anuário que a gente vai mostrar aqui agora. Aliás, eu gostaria de começar por aí. O que é o Anuário da UFO? Boa noite. Olha, esse documento é um compêndio que traz todas as informações relacionadas aos números mais importantes da Universidade Federal de Uberlândia. Isso vai desde números relacionados às questões orçamentárias, execução de orçamento, vai também os números relacionados aos nossos cursos de graduação e de pós-graduação, a questão de auxílio estudantil, os números relacionados aos nossos hospitais, enfim, todas as atividades da Universidade Federal de Uberlândia estão aí em números. E isso, evidentemente, de certa maneira, uma prestação de contas para a comunidade universitária, mas é também uma prestação de contas para a sociedade em geral. Inclusive, esse documento ele se encontra num arquivo PDF que pode ser baixado a partir da página principal da UFO na internet. Ou seja, alguns exemplares são impressos, né, para ficar disponível, mas enfim, como as pessoas, às vezes esses exemplares não chegam para todo mundo, porque gera um custo maior, está disponível então no site da UFO, né? Porque geralmente muitas dessas informações, elas fazem parte do relatório de gestão da universidade. E isso é um material que é manipulado anualmente pela Controladoria Geral da União, por órgãos do MEC, por órgãos do governo federal. Mas, evidentemente, às vezes isso não chega às mãos da nossa comunidade universitária e nem da sociedade em geral. Então, é um documento extremamente importante porque ele apresenta para todos os interessados os números da Universidade Federal de Uberlândia e a pessoa pode então ter uma ideia ampla daquilo que representa a instituição. De como funciona a UFO, e de como funciona a UFO, daquilo que nós temos conseguido, por exemplo, em aumento do número de estudantes na graduação e na pós-graduação, como resultado do aumento do orçamento executado. Então, a gente pode correlacionar esses dados. E esse documento, como nós estamos, durante toda essa gestão, nos últimos 3 anos, desde 2009, nós temos esses números, veja que o anuário de 2012, mas ano base 2011, porque os números de 2012 só estarão disponíveis no ano que vem. A partir do final desse ano, início do ano que vem. Então, agora nós podemos fazer uma comparação, né, olhando os anos 2009, 10, 11 e assim sucessivamente. Quando formos repetindo esse documento em anos posteriores, a gente vai poder ter uma ideia muito clara da evolução da instituição. Bom, é claro que não dá para o senhor falar exatamente das 147, mais ou menos, páginas que existem aqui em pouco tempo. Mas, professor, o que o senhor analisa, o resumo que o senhor faz desse anuário? Melhoraram as coisas aqui na Universidade Federal de Uberlândia? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Todos os nossos principais indicadores tiveram melhora. E por isso é que eu comentei agora há pouco. Nós tivemos, sem dúvida, um aumento dos nossos recursos orçamentários. O orçamento realizado, executado em 2009, 10 e 11 foi sempre um orçamento crescente, mas também os nossos números são crescentes. Hoje, por exemplo, nós estamos chegando perto de 24 mil alunos na graduação. Então, significa que a universidade tem sabido responder a esses estímulos que vêm sendo dados pelo governo federal. A nossa instalação nos campos que estão fora de Uberlândia, ela também é crescente. Estamos recebendo semestre a semestre novos alunos, os nossos laboratórios estão melhor equipados, os recursos que vêm sendo repassados para as unidades acadêmicas também têm crescido, de tal maneira que todos os nossos números expressam esse crescimento. Que bom que tem um balanço positivo. Professor Walder, eu gostaria de, só para finalizar rapidinho, então é só baixar no site da própria UFO, só baixar no UFO.br, não é isso? Exatamente, é só procurar lá, se acha o site, está um arquivo PDF, a pessoa pode imprimir, ou então procurar na Proplad, se assim o desejar, já ter o volume impresso bonito como esse que está aqui.
todo em papel reciclável. Tá certo, muito obrigado, professor. Parabéns pelo trabalho. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira no Triângulo Mineiro. O tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado, mas existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não passa de 30. Veja agora como fica o tempo em outras cidades do estado. Em Monte Carmelo, tempo frio pela manhã. À tarde e à noite, previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Uberaba, sol com aumento de nuvens. Possíveis pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 21 e máxima de 33 graus. A terça-feira em Capinópolis será de sol pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. Em Araxá, dia ensolarado pela manhã. Deve chover a qualquer hora. A mínima é de 21 graus. Depois do intervalo, os detalhes de um seminário promovido pelo curso de Ciências Contábeis. A gente volta em instantes. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região, fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Escola Técnica de Saúde com a Secretaria Estadual de Educação, disponibiliza 40 vagas para o curso técnico em meio ambiente. As matrículas podem ser feitas de 10 a 21 de dezembro na Secretaria da Escola Estadual de Uberlândia, Museu, a partir das 13 horas até as 20 horas. Mais informações pelo telefone 3218-2773. Acontece amanhã e depois o Seminário de Contabilidade, o Mercado de Trabalho e a Pesquisa, primeira mostra de pesquisa em contabilidade. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a professora Cirlei Lemes, que é tutora do PET Ciências Contábeis. Cirlei, mais um evento, vocês comemorando este ano 50 anos do curso de contabilidade na UF. É um dos motivos que vocês estão fazendo esse seminário, né? Boa noite. Boa noite. Sim, é um evento que é organizado em conjunto pelo PET e o diretório acadêmico, né, do curso de Ciências Contábeis. E realmente vem no momento em que a gente tem algumas comemorações, né, os 50 anos, a aprovação recente do nosso mestrado em Ciências Contábeis. Então, o seminário vem coroar também esse momento do curso de Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Contábeis. São 50 anos com chave de ouro, fechando o ano aí de 2012 para o curso de contabilidade aqui da UFO, né? Eu gostaria de saber o seguinte, então, o que é esse seminário de vocês? Como é que vocês vão, a programação dele, como é que vocês vão lidar com os temas que vão ser relacionados durante esta semana? Tá, o seminário é um momento assim, para os alunos do curso
discutirem alguns aspectos da profissão contábil. Então, a gente tem no primeiro dia, no dia 4, a palestra sobre o profissional contábil, auditoria interna, e no segundo dia, no dia 5, a palestra sobre a pesquisa, né, e a produção científica na área de ciências contábeis. Então, ao mesmo tempo, a gente está contemplando o profissional, né, que vai para o mercado, né, para a empresa privada, como o aluno que também quer investir na carreira acadêmica, tem, né, seus trabalhos de TCC também para desenvolver. Então, o evento vai dar o suporte nessas duas áreas, digamos, né, de atuação do profissional contábil. Quer dizer que qualquer uma dessas opções, se ele quer seguir a carreira na própria universidade, como docente, depois fazer essa questão de doutorado, mestrado, tem um dia específico para ele, e depois também tem um dia específico para o profissional que quer sair para o mercado de trabalho. Sim, sim. No primeiro dia a gente exatamente trabalha mais essa parte do profissional, do mercado de trabalho, habilidades, competências desse profissional. E no segundo dia, mais o aspecto da pesquisa, né? Então, paralelamente, no segundo dia, a gente tem uma amostra de pôsteres, né, de trabalhos que foram selecionados, avaliados por uma comissão constituída na faculdade. Então, a gente também terá apresentação de pôsteres no segundo dia do evento. Pois seminário. É amanhã e depois, então. Fala pra gente o horário, o local onde vai ser, quem que vai dar as palestras também. Sim, amanhã, no dia 4, vai ser o senhor Ângelo Luiz de Oliveira, que é auditor interno do Grupo Martins, né, que vai falar mais do aspecto da profissão empresarial, né, da atuação empresarial do contador, às 19 horas no Anfiteatro 3Q. No dia 5, é o professor Carlos Renato Teófilo, que é da Unimontes, que vem falar um pouquinho mais da pesquisa na área contábil, também às 19 horas no Anfiteatro do Bloco 3Q. Qualquer pessoa pode participar ou tem que ser somente os alunos aqui da universidade? Não, toda a comunidade será muito bem-vinda. A gente está solicitando que se faça a inscrição antecipadamente na sala 154, um F154, Campo Santa Mônica, que é a sala do PET, ou na sala um F254, que é a sala do DA, mas pessoas que por acaso não conseguirem fazer antecipadamente a inscrição, vai ter inscrição também lá no próprio anfiteatro, no dia do evento. A gente só pede para chegar um pouquinho mais cedo, né, para não ter um atraso, né, e filas, alguma coisa assim. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, sucesso no evento de vocês e parabéns aí a você e a todas as pessoas responsáveis por esse curso, pelos 50 anos. Muito obrigado, Cirlei. Obrigada. O salário em dia e pago como acertado no contrato. É o que todo funcionário espera, mas uma trabalhadora emitiu um cheque sem fundo porque a empresa não cumpriu com a obrigação dela. Veja o que deu essa história. Valor numérico, valor por extenso, assinado. O cheque está pronto para pagar a conta, mas que vendedor não tem medo dele estar sem fundos? Segundo o Banco Central, até maio deste ano foram devolvidos mais de 283 mil cheques, um prejuízo de 34 bilhões de reais. Daniel é um dos comerciantes que não conseguiu receber o dinheiro dos clientes. Mais ou menos uns 200 cheques, mais ou menos. Se precisar esse dinheiro, 100, 120 mil reais mais ou menos. São poucos os brasileiros que utilizam o cheque. Em pesquisa realizada pelo Banco Central sobre as formas de pagamento mais frequentes, o velho talão deixou de ser citado pelos consumidores de todas as classes sociais. Eu uso às vezes, muito raramente. Eu nem tenho, nem peço no banco, nem chega para mim mais. Só uso o cartão. Só mesmo cartão de débito, agora é mais seguro inclusive, né? E um pouquinho de dinheiro, meus trocadinhos no bolso. Né? O cheque aparece apenas como maneira de pagar salários. É recebido por 3% dos brasileiros das classes A e B, 1% da classe C e 2% das classes D e E. Em Belo Horizonte, uma trabalhadora teve o cheque devolvido porque o salário dela não foi depositado corretamente. Como não havia dinheiro suficiente na conta, ele foi considerado sem fundos. O caso foi parar na Justiça do Trabalho. Segundo o juiz do processo, a trabalhadora deveria ter recebido R$ 529 e a empresa depositou apenas R$ 77,84. A legislação trabalhista ela prevê algumas consequências pela mora, pelo atraso no pagamento de verbas rescisórias ou pelo atraso no pagamento de algumas parcelas salariais. A empresa admitiu o erro e foi condenada ao pagamento de R$ 1.587 por danos morais. No caso específico, existe um dano na ordem extra-patrimonial. Ele ficou lesado na sua imagem perante a sociedade, porque ele teve o seu nome inscrito como no rol de devedores perante as instituições de proteção ao crédito. É isso que leva a essa indenização, a um contexto diferenciado
no prejuízo que essa pessoa sofreu, não só de ordem financeira, mas de ordem moral. E daqui a pouco tem os destaques do esporte com Amanda Barbosa. A gente volta já já. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. João e Luciana vão se mudar para uma casa própria. Carlinhos vai entrar na escolinha de futebol. Luísa sonha em ser médica. João e Luciana não vão morar na casa nova. Carlinhos não vai mais jogar. E Luísa não vai ser médica. Acidentes destroem sonhos, interrompem vidas. Dirija com responsabilidade. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Plantar, cuidar, colher. Uma aula diferente e muitas descobertas para essas crianças. Eles são alunos de uma escola pública com educação em tempo integral, a Escola Dona Brite de Albuquerque, em Olinda, Pernambuco. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Entre os dias 26 de novembro e 20 de dezembro de 2012, estarão abertas inscrições para o processo seletivo do Programa de Educação Tutorial Interdisciplinar Conexões de Saberes, Educomunicação, Jornalismo, Pedagogia e Licenciaturas da Universidade Federal de Uberlândia. As inscrições devem ser feitas na sala do PET, bloco 5O, no campus Santa Mônica. O resultado final será divulgado no dia 25 de janeiro de 2013, às 18 horas, nos murais da Faculdade de Educação, além de divulgação junto ao site da Pró-Reitoria de Graduação e FACED. Para mais informações, 3239-4163 e e-mail adriomena@gmail.com. E como hoje é segunda-feira, é dia de TVU Esportes e quem tem os destaques pra gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite. Acabou o sonho para o Verdão. Na tarde de ontem, o time do técnico Zé Humberto recebeu o Vila Nova de Nova Lima e precisava apenas de um empate para se garantir na final. Mas com um time completamente apático em campo, o Uberlândia Esporte caiu diante do Leão do Bonfim e de cerca de 1.500 torcedores que marcaram presença no parque. O placar de 3-2 a favor do Vila teve gols de Pedro, William Soares e Robertinho para os visitantes e pelo Verdão, Paulão e Martoni balançaram as redes. Eliminado, o Uberlândia Esporte já de férias, dá férias na verdade aí aos jogadores e comissão técnica e a diretoria começa a planejar o time para o módulo 2 do Mineiro de 2013. E ainda no futebol teve Clássico Mineiro na última rodada do Brasileirão. Atlético e Cruzeiro se enfrentaram no Independência e o Galo levou a melhor. Venceu a Raposa por 3-2 e com um empate em 0-0 do Grenal, foi vice-campeão do Brasileiro e conquistou a vaga direta para a Taça Libertadores da América. E a equipe de basquete uberlandense perdeu a invencibilidade no NBB no último fim de semana. Em Sorocaba, o time de Hélio Rubens foi derrotado por 74-63 para a Liga Sorocabana. De volta a Uberlândia, muito treino para corrigir as falhas. Equilíbrio e concentração. Foi assim que os jogadores do Unitre começaram os treinos depois de perderem a primeira partida pelo Novo Basquete Brasil no jogo contra a Liga Sorocabana. A gente foi lá sabendo que ia ser um jogo difícil lá dentro de Sorocaba. A gente já teve retrospecto do ano passado, que fomos lá também, acabamos perdendo um jogo que não devia ter perdido. E começamos um jogo bem, começamos um jogo forte, primeiro tempo, acabamos tendo a vantagem no placar.
Mas voltando no intervalo, nosso time parou, não conseguimos fazer muita coisa e eles anularam nosso jogo no ataque. Mas a derrota não desanimou os atletas. Para o ala pivô Gruber, o jogo mostrou que a equipe ainda precisa de alguns ajustes. A gente teve algumas falhas já no jogo, acho, contra a Fortaleza e no jogo contra a Bauru, que também ocorreram, ficou mais claro, assim, eu acho, nesse jogo contra a Sorocaba, que a gente acabou perdendo, mas tem muita coisa pela frente. Eu acho que a gente pode ainda, tem essa semana inteira de trabalho aí, tem muitos jogos, acho que a gente pode com certeza buscar essa vitória que a gente perdeu fora. Por isso, o aquecimento começou com atividades físicas leves para continuar mantendo o preparo da equipe, já que ainda tem muitos jogos pela frente. Nessa fase que a gente está do campeonato agora, a gente busca fazer um trabalho de força para manutenção da força deles e um trabalho de propriocepção e core para estar evitando alguns tipos de lesões. E quem não participou hoje do treino e vai desfalcar a equipe nas próximas partidas é o pivô Leonardo, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante o jogo contra o Bauru. O Léo, infelizmente, teve um entorse, de ligamento, então assim, é quase certeza que esse ano ele não joga mais. Vamos fazer um trabalho com ele agora de fisioterapia e provavelmente que ele volte para o meio de janeiro, para ele estar voltando às atividades. Já o armador Valtinho segue treinando forte para reintegrar a equipe. Ele completa 6 meses fora de quadra e há 1 mês intensificou os ritmos de treino. É difícil você estar do lado de fora, você tentar ajudar, tentar falar alguma coisa, um dia ou outro você consegue, mas normalmente assim é mais complicado. Então é esperar mesmo, melhorar um pouco, para poder estar lá ajudando do jeito que a gente sabe, que é dentro da quadra. A equipe jogaria nesta quinta contra o Flamengo, mas o jogo foi cancelado. Com isso, o próximo compromisso do Unitri será no sábado contra o Tijuca, no ginásio do UTC, pela 6ª rodada do NBB. E amanhã tem Superliga Feminina. Na última sexta, o time praiano chegou à 3ª vitória seguida. A equipe bateu o SESI por 3-0 e assumiu a ponta da tabela com 9 pontos. E nesta terça, as comandadas do técnico Spencer Lee defendem a liderança da competição contra o São Caetano. A partida, marcada para 7h30 da noite, será no G2, no Praia Clube, e a entrada é gratuita. O TVU Esporte fica por aqui. Kelson. Muito obrigado, Amanda. Amanda que volta na próxima quinta-feira com mais um TVU Esportes. E o nosso TVU Notícias fica por aqui. Lembrando, amanhã, às 6h30 da noite, a gente tem um novo encontro. É claro que eu espero por você. Obrigado pela audiência, uma ótima noite a todos. A gente se vê amanhã.